Olá, bem-vindos à segunda aula desse curso Estudar Sem Pirar. Eu sou o professor André Cavalini e a gente vai dar continuação agora ao tema do cérebro estudante, que foi o tema da primeira aula, né? Cada coisa em seu lugar é de suma importância para o seu melhor aproveitamento, para a sua melhor eh, absorção de conteúdo, de informações, transformando a informação em conteúdo, em resultado também, né? Então, para a gente começar fazendo esse link do que como é o nosso cérebro, como ele funciona, a nossa capacidade de criar associações, inclusive emocionais. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o cérebro, o que é a mente, o que é o pensamento, porque isso vai ajudar a gente a entender melhor como as coisas se organizam, tá? O cérebro é o aspecto físico, ele é um órgão, ele é uma questão fisiológica que regula nossas funções nervosas, os nossos processos internos, desde o coração batendo até como você sente a temperatura. Então, ele é um receptor de informações. E o sistema nervoso, ele não fica somente no cérebro, ele passa por todo o nosso corpo. Nós temos ramificações nervosas por toda parte, desde a ponta do nariz até o dedão do pé, até o fio do cabelo. Então, a gente está em constante contato com informações e o cérebro é o grande processador de tudo isso, tá? O que que seria a nossa mente? A mente seria a projeção do que se passa dentro do nosso cérebro. Ele é abstrato e ele tem a ver com comportamento, com as relações com as pessoas, com o ambiente, com as coisas que você come, com aquilo que você sente pelo seu corpo e como aquilo faz sentido para você. Né? Então, a mente, ela é a ponte do cérebro com o nosso pensamento. O pensamento seria a terceira fase, né, dessa construção. O cérebro é a parte física, a mente é o programa que vai fazer o processamento de tudo que o cérebro absorve e entende, e o pensamento é a questão da nossa inteligência. É aquela coisa que conecta o que você está vivendo agora, a aula que você está aprendendo agora, com o que você já sabe e com o que você pode fazer com isso. Então, são três etapas diferentes do mesmo conteúdo, da mesma informação, né? E aí, como é que a gente tem isso afetando a gente, né? A gente tem um processo de entrada da informação pelo cérebro, ou seja, estou lendo uma matéria, estou acompanhando o professor falando, ouvindo, estou tomando notas do que está acontecendo. Então, tudo isso vai sendo processado pelo cérebro, a nossa mente recebe e converte isso em informação compreensível para a gente, né? E traduz para nós o que está acontecendo, e o pensamento entende aquilo que é útil, aquilo que é aproveitável e como eu me sinto em relação àquilo. E aí as conexões se fecham. E aí a gente tem essas, esse processo, né, de estruturação da informação em conhecimento. E por isso que é importante a gente entender que antes da informação lá no começo, bruta, da informação que vem pelo som, como eu falando contigo agora, até se transformar numa informação final que vai ser útil para você numa prova, tem todo um caminho, né? Então, se você consegue organizar melhor a forma como você recebe essa informação e como ela se transporta até virar um resultado para você, melhor vai ser a sua aprendizagem, né? Porque a gente vive em constante estado de economia, né? É a função de sobrevivência do nosso cérebro, né? E aí, é importante a gente também entender como a gente organizar nossos pensamentos, a nossa vida em geral, pode ajudar a gente a ter um cuidado melhor com o nosso cérebro. Tudo aquilo que a gente experimenta se converte em hormônios ou neurotransmissores, né? Ou as duas coisas. Se você fica agitado ou agitada, você tem adrenalina. Se você se estressa, você tem cortisol. Se você se excita, se fica animado ou animada, você tem endorfina. E você tem o fenômeno da alegria, que é cheio de ocitocina. Então, todos esses processos acontecem. E quando você descansa, quando você relaxa, e a sua atividade cerebral diminui, você tem um ácido tomando conta, chamado GABA, que ele vai fazer com que o seu cérebro reduza a atividade e você tenha aquela sensação de calma, né? De silêncio. E aí, a gente tem, junto com isso, o processo de autodefesa, né? Como eu disse, o cérebro funciona para a gente se manter vivo, para a gente sobreviver às dificuldades. E muitas vezes, por conta da nossa falta de preparo ou desconhecimento de tudo isso que eu estou falando para vocês agora, de como funciona o cérebro e como estar em ordem, como você se organizar como pessoa mesmo, como um ser que está se preparando para enfrentar dificuldades, você pode evitar
que as coisas abstratas sejam ameaças para você. Explico. Quando você vai fazer uma prova, e você tem medo de fazer a prova, por qualquer motivo, seja por uma experiência ruim anterior, ou porque as pessoas falam que é muito difícil e aquilo fica na sua memória, né, ecoando ali para você, ah, é difícil passar no vestibular, é difícil passar no concurso público, e você fica com essa crença mesmo de que é difícil, de que você não consegue, você está deixando isso enraizado lá dentro, e isso se transforma em algo concreto para o seu cérebro. Assim como o fogo no incêndio, assim como um acidente de carro, assim como uma ameaça à sua vida. E aí, o teu cérebro, ele vai ter uma reação espontânea, natural, de luta ou fuga. Ele vai acionar a parte mais primitiva do teu cérebro, né? A, a parte mais interessante que todos os animais têm, que é o hipotálamo, que é o que faz com que a gente tenha a reação de luta ou fuga, de sobrevivência. Então, a gente tem, num primeiro momento, uma reação automática de fuga ou de luta, de sobrevivência. E a gente tem a segunda parte da reação, que é uma sequência, que é solucionar o problema. E se você não sabe diferenciar a prova do incêndio, como que você espera ter calma, pôr o pé no chão, pôr a cabeça no lugar e resolver, né? Então, se você vê um incêndio, vê o fogo chegando no seu quarto, e você olha para a janela e você percebe que ali é a sua rota de fuga, você não quer saber em que andar do prédio você está. Se está no térreo ou no 10º andar. Você vê o fogo, você pula pela janela, né? Você fugiu do fogo, parabéns. Mas você está caindo do 10º andar, você vai morrer da mesma forma. Então, se você não tem uma reação de autoconhecimento, de conhecimento de lugar onde você está, se você não tem essas informações organizadas para você, você não vai sobreviver. Você vai sair do fogo, vai para o abismo. Entende? Então, a prova funciona da mesma forma. Se você entende que a prova é um risco à sua vida, à sua saúde, e você luta contra ela, uma reação de ansiedade, de pânico, tudo o que você vai ter de resposta é isso. Até você processar que aquilo lá é diferente de uma ameaça à sua vida, que é uma ameaça à sua saúde mental, com certeza, mas que não vai te matar, e que você tem lá dentro conteúdo para responder as perguntas, você treinou, você está se preparando há um tempo, você não vai conseguir se reorganizar a tempo para poder sobreviver à sua prova. Faz sentido? Eu acho que faz. Então, qual que é a ideia? Você entender como você funciona e você entender a questão realista da situação. Se você está no incêndio, você está no 10º andar, você não pode pular pela janela. Você vai ter que achar uma segunda solução, né? Se você está numa prova e você se preparou para essa prova, você não vai ser atacado pela prova. A prova não tem dentes para te morder, ela não vai pegar fogo na sua frente. Então você pode assumir o controle e se recuperar. Leve o seu tempo, leve o seu momento, entendeu? Mas saiba que essa ameaça, ela não é real. Ela é fruto da sua imaginação, das crenças que você tem. E isso está no seu controle. Você pode fazer terapia, você pode se conhecer melhor, treinando, fazendo provas e entender que aquilo deixa de ser um monstro, deixa de ser um incêndio e passa a ser um obstáculo que você pode superar. Faz sentido? Tudo isso é organização dos seus pensamentos, das suas ideias. Por isso que é importante você ter cada coisa no seu lugar. Entende? Você saber aquilo que é a sua ameaça e saber as estratégias que você tem para lidar com essa ameaça, né? Tudo dentro do nosso contexto faz parte dessa história, né, dessa organização. Então, se você organiza bem o seu ambiente de estudo, você organiza bem o seu ambiente de trabalho, as suas rotinas na sua vida, os seus pensamentos tendem a estar mais organizados. Percebe? Então, se você tem horários para fazer as coisas, você já entra na linha de raciocínio daquela coisa. Então, se você vai para a academia de manhã, se você vai caminhar de manhã, vai passear com o seu cachorro de manhã, ou se você simplesmente vai tomar um banho para começar o seu dia, essas rotinas, essa organização de tempo e de ambiente mesmo, de lugar, de se deslocar da sua cama para o banheiro, deslocar da sua cama para a saída de casa, para a academia, para a rua com o seu cachorro. Tudo isso faz parte do seu processo.
E quando você tem isso organizado e você respeita isso, você cria hábitos, você consegue se organizar para que o seu cérebro e o seu corpo respondam da melhor forma possível para aquela sequência que você vai fazer. Então, vamos voltar para essa parte da sequência. Se você vai levantar da sua cama, vai ter que pegar seu tênis ali, o seu chinelo ali, você vai ao banheiro, você tem uma rotina dentro do banheiro. O que você faz primeiro? Lava o rosto, vai ao sanitário. Enfim, o seu café da manhã, se você vai ter que ir comprar alguma coisa fora, se você, o que você tem está ali dentro, se você está fazendo uma dieta ou um acompanhamento nutricional, entende? Tudo isso faz parte do seu processo de organização. E aí, quando você segue esses passos, você cria uma rotina, você cria um hábito, fica muito mais fácil. O teu esforço para fazer aquilo é menor. Você ocupa menos energia do teu cérebro. Você consome menos energia. Consequentemente, sobra mais energia para você estudar. Você entende? Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso, né? O nosso pensamento, gente, ele funciona de uma forma rápida ou de uma forma lenta. A forma rápida, ela é superficial. Então, ela vai automatizar tudo aquilo que tiver mais fácil de automatizar. Ou seja, se eu deixo o meu tênis, que não é de caminhada, do lado da cama, e eu acordo fora do meu horário, a tendência é que eu coloque aquele tênis que estiver mais perto para poder não perder mais tempo. Eu não vou até meu armário e pegar meu tênis de fazer caminhada. Vou caminhar com meu tênis normal. Vou caminhar 1 hora, volto. Quando eu volto, meus pés estão doendo. Porque o meu sapato, o meu calçado não era o adequado para 1 hora de caminhada. Consequentemente, eu vou sentir dor o resto do dia. E essa dor vai ocupar a minha atenção. A atenção que vai fazer falta na hora de estudar. Entende? Olha a consequência, o efeito dominó que está acontecendo. Então, a partir do momento em que você para pensar, olha para o seu sapato ali e vê que ele não é o seu tênis de correr, e você vai até o armário e gasta 30 segundos para recolher o tênis certo, pôr no seu pé, você vai lá na frente do seu dia tirar da frente a possibilidade de sentir dor, de sentir um incômodo, de ter que tomar um remédio, de se desgastar, e a sua atenção vai continuar perfeita, intacta, para você continuar no seu ritmo. Percebe? Isso economiza energia e melhora a sua capacidade de se concentrar. Então, quando você organiza o seu pensamento, organiza o seu ambiente, organiza a sua rotina, os teus horários, o teu tempo, a tua capacidade melhora, porque você deixa de gastar energia com processos, deixa de gastar energia com preocupações que já estão determinadas e passa a focar o seu esforço naquilo que vai ser mais necessário. Seja uma rotina diferente, vou ao médico, vou ao mercado, seja uma rotina de fazer um simulado ou de estudar simplesmente. Entende? Você melhora o seu desempenho e você treina o seu cérebro a não ser tão automático, do tipo, esse é o sapato que eu vou usar, então eu vou colocar, não, não é, calma, vou pegar o certo. Essa não é a roupa certa, entende? Você vai economizar. Como diria um personagem famoso, vamos evitar a fadiga. Então é isso mesmo. Quanto mais você desgasta o seu cérebro, menos você tem capacidade para aprender, tá? Você vai deixar sua energia gasta em outras atividades que não estudar. Então, essa seria a forma como o nosso ambiente, né, o fato de e ambiente conte tudo, desde a sua roupa até seu horário, até sua comida, até a sua distância para academia, tudo isso, né? Tudo isso faz com que você se mantenha, tenha uma rotina saudável, mantendo a sua atenção muito mais saudável, sua capacidade de se focar nas atividades vai ficar muito mais presente, muito mais ativa, muito mais útil, né? E isso vai fazer com que a sua saúde mental melhore. Ou seja, se você tem hábitos, rotinas, e você tem um mínimo de organização para que as coisas sejam mais fáceis, né? Tanto com relação ao material quanto à roupa, como eu falei agora dos sapatos, você vai diminuir a chance de você ter ansiedade no seu dia a dia, porque você não vai estar sujeito ou sujeita às questões inesperadas. Você traz para dentro da sua visão de mundo ali um controle maior sobre as suas coisas, as suas rotinas, as suas necessidades naquele dia. Isso diminui o seu estresse. Ansiedade e estresse, eles regulam a sua adrenalina, a sua noradrenalina, a sua ocitocina, a sua cortisona, o seu cortisol, né? Tudo isso vai ficar desregulado. Qual que é a consequência? Você vai fazer uma atitude defensiva. Muitas vezes vai procrastinar, entende? Vai diminuir essa capacidade criativa.
Entende o impacto disso? A gente não percebe pequenas coisas que você pode mudar na sua rotina, né, no seu dia a dia, que vão fazer com que a sua capacidade seja melhor de lidar com as coisas, de resolver problemas, né? E a gente não entende muitas vezes como doses desses neurotransmissores que a gente vai recebendo ou evitando receber vão influenciar no nosso equilíbrio. E o nosso equilíbrio melhora a nossa atenção. Então, quando a gente melhora a nossa rotina, a gente melhora a nossa capacidade de sentir as coisas, de lidar com as coisas. Olha que legal. Parece até meio filosofando, né? Mas é verdade. Nosso cérebro ele é uma máquina. E se você não conduz direito essa máquina, ela não vai funcionar da melhor forma que você precisa, né? E aí, vamos trazer algumas coisas para que você possa melhorar a sua capacidade de se organizar? Então, vamos organizar a organização, né? Olha só, uma coisa muito interessante que a gente pode fazer para melhorar a nossa rotina, nosso desempenho no dia e economizar energia para que o nosso cérebro funcione melhor. A gente pode desconstruir tarefas do tipo, eu tenho que fazer um simulado. Espera aí, eu tenho que fazer todas as questões hoje? Eu posso fazer matérias separadas? Eu posso fazer menos questões de cada matéria para poder melhorar a minha atenção nessas questões? Desconstruir grandes tarefas em menores passos, menores atividades, facilita. Se você identificar o que você tem que fazer, se você fizer uma lista, nem todo mundo usa planner, né? E eu tenho dificuldade com planner, mas eu faço muitas listas. Então, se você tem facilidade em criar listas, crie listas, checklists, ponha post-its, ponha papéis. Se você não tem dinheiro para ter um post-it, use papel mesmo. Pega uma folha de caderno, corta ela ali em pedacinhos e vai deixando, cola ela perto, então faz um bloco de notas. Eu tenho aqui comigo folha, né? Eu vou até mostrar para vocês uma folha embaixo do meu teclado do computador, embaixo da minha tela, em que eu vou anotando as coisas. Depois eu pego e olho minhas anotações, porque senão eu perco o raciocínio, né? Então é importante você ter essa ideia de identificar as suas tarefas. E aí, quando você olha para aquilo, você tem noção do que você precisa fazer e de que aquela tarefa gigantesca pode ser dividida em menos passos, quantidade de coisas, você consegue ver o nível de esforço que você vai ter que usar, vai ter que demandar ali, né? E aí você consegue entender qual a dificuldade daquilo. E você vai poder saber, por exemplo, que matemática, que é a sua matéria mais fácil, você tem mais facilidade com matemática, com física, você vai estudar num horário que você tem menos qualidade, porque aquilo lá é manutenção, não é criação. Percebe? E aí, quando você tem isso, e você entende que você tem tempo para fazer aquilo, você pode perceber também que tem tempo para fazer outras coisas. Ou você vai entender que você pode abrir mão de certas atividades para que você possa ter mais qualidade no tempo que você dedica a outras, que são mais importantes. Ou seja, estamos tendo um choque de realidade, o que é muito importante, porque senão você não tem dimensão do que você tem que fazer. E tudo isso vai voltar lá naquele item que eu acabei de falar. Você vai ter menos ansiedade, menos estresse, menos procrastinação, menos sensação de fracasso. Entende? Então você está tomando controle das suas coisas. Pode parecer chato no primeiro momento, você tem que fazer isso. Você tem que se organizar, você tem que pensar, ah, porque eu tenho que ter um cronograma, tenho que ter uma rotina. Não tem que ser tão rígido assim. Mas você saber o que você enfrenta hoje, o que você vai enfrentar, te ajuda a concentrar os seus esforços. E só isso já é o suficiente para você ter uma melhor qualidade de vida. E hoje, tudo se resume a isso, não é verdade? Né? Então, quando você facilita o seu acesso às coisas, você facilita o seu cérebro a usar a energia que ele tem. E o cérebro, apesar de ser um pequeno negócio de 2 quilos, ele consome muita energia, né? Ele consome 1/5 da energia do seu corpo inteiro, todos os dias. Então, pensa que se você consegue melhorar o uso dessa energia, você melhora a sua disposição para um monte de atividades, tá? E a gente não deve confiar sempre na nossa memória, porque a gente confiar na memória, está delegando para um item que não está no nosso controle, pelo menos não no primeiro momento, a responsabilidade de entender as nossas tarefas. A memória, ela tem que ser utilizada para receber o conteúdo e absorver, transformar ele em conhecimento. Não para lembrar que você tem que, às 8 horas, fazer tal coisa, ou que você guardou o seu tênis em tal lugar.
tá? Então, quando você organiza, você desocupa a memória disso, percebe? Então, é isso, tá? A mensagem que eu quero deixar para terminar essa aula, que acabou ficando bastante longa, né, é que o mais importante é você saber que o teu cérebro, ele se baseia em roteiros, em rotinas, em sequências e narrativas. Ou seja, se você tem sequência para as coisas, tem uma ordem para as coisas, tudo fica mais fácil, percebe? Então é isso. Eu tinha para falar sobre cada coisa em seu lugar, né? A importância de você organizar tudo facilita a sua vida e melhora o cérebro do estudante. Vai abrir espaço agora para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre saúde mental, sobre manter a sua cabeça em ordem. Então, vamos ficando por aqui nessa aula e vamos para a terceira aula desse mini curso sobre estudar sem pirar. A terceira aula é a última aula. Eu espero que vocês estejam gostando e aproveitando essas informações que, no primeiro momento, podem até parecer superficiais ou mesmo repetidas, mas que é importante você ter noção de que o teu cérebro funciona e você pode assumir o controle de muita coisa aí para melhorar os seus estudos, tá? Então, até a próxima aula.